Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje gostaria de dar algumas dicas sobre como praticar exercícios físicos e quais seriam os melhores exercícios físicos para que você pratique durante o seu processo de tratamento oncológico. Isso por quê? Porque o tratamento oncológico, como qualquer tipo de tratamento, ele segue um protocolo, que são muitas vezes divididos por fases ou etapas que o paciente precisa cumprir para atingir o objetivo do seu tratamento, tá certo? E isso é uma ação, né, que o paciente ele toma na direção da sua própria saúde, na direção da sua possível cura. E toda ação, como nós já sabemos, a gente precisa esperar uma reação. E muitas vezes essa reação, ela é dentro do ambiente tumoral, que é sempre esperado que esse tumor ele seja reduzido ou até ele deixe de existir, não é mesmo? Como também alguns efeitos adversos são aguardados. Dentre eles, os mais frequentes são a fadiga, a náusea, a constipação, diarreia, a neuropatia, entre outros, tá certo? Isso independente do tipo de câncer que você foi diagnosticado ou diagnosticada, tá certo? Sendo assim, essa realidade oncológica, né, do tratamento, as diretrizes internacionais que nos norteiam com relação a qual tipo de prescrição de exercícios físicos devemos aplicar para que o exercício físico, que sim é considerado como um tratamento complementar, tá bom? Seja aplicado de forma mais eficiente possível, dentro, é claro, da sua condição atual, de acordo com as fases do seu tratamento, porque nisso sim precisamos estar bem atentos, bem atentas, tá certo? Isso não pode passar desapercebido. E vocês podem estar se perguntando, qual seria então a prescrição ou qual seria a forma mais eficaz de praticarmos exercícios físicos nessa fase de tratamento? Ou até quais seriam os melhores exercícios físicos para que vocês possam realizar? Como praticá-los com segurança, né, dentro de cada fase do tratamento, não é mesmo? Vocês podem estar se perguntando isso. E aí vem as dicas que eu quero dar para vocês hoje. Mas para isso, gente, eu gostaria muito que vocês anotassem. Pode ser assim? Isso por que também? Porque vocês passarão por essas fases. Por exemplo, se você está assistindo esse vídeo agora e você não iniciou o seu tratamento, pode ser que lá, quando você chegar na fase final, que é pós-tratamento, você tenha esquecido a dica que você viu aqui agora, tá? E aí, se você anotar, você vai conseguir seguir essas dicas de uma forma mais tranquila, né? Além do que é bem interessante essa parte, quando você escreve, e de preferência, que é uma dica muito melhor ainda, de caneta azul, porque sim, nós buscamos um mecanismo lá no nosso cérebro para conseguir concretizar as nossas ações, então a gente tem que auxiliar o nosso cérebro. Então, se você escreve de caneta azul, o teu cérebro entende que você precisa executar isso que você escreveu, né? Como nós já sabemos, ou se você que está chegando aqui agora não viu o vídeo anterior, o nosso cérebro tende a nos sabotar com relação ao exercício físico. Só que nós, inteligentes que somos, sabemos já disso e por isso vamos desafiar o nosso cérebro para que ele, sim, mande informação para que a gente execute o exercício. E qual o mecanismo, qual uma dica prática de fazer isso? Anotando, de preferência de caneta azul, tá bom? E isso serve para qualquer coisa na vida, tá bom, gente? Quando a gente passa para o papel uma ideia, a nossa cabeça tende a buscar a execução, tá? Fica a dica. Bom, mas vamos falar de exercício, que é esse o nosso propósito aqui. Pois bem, se você já preparou aí para anotar caneta e papel, nós vamos lá, né? São 3 dicas e eu quero que você anote. Pode ser? Se não, pausa o vídeo e depois dá um play aqui e me escuta, tá bom? Posso ir? Vamos lá. A primeira dica é com relação à primeira fase de tratamento. E qual seria ela?
Se você teve o diagnóstico e está no período pré-cirúrgico, tá certo? Você está aí em vias de fazer a sua cirurgia, você deve se preparar para essa cirurgia, mas não só com esses exames que você está realizando ou vai realizar. E em alguns casos, até você precisa fazer uma reeducação alimentar para se preparar para a cirurgia. Mas esses não são os pré-requisitos únicos que você tem para se preparar para uma cirurgia, tá certo? Porque quando a gente faz os médicos prescrevem, né, todos esses exames, é para observar a sua capacidade de suportar anestesia e também de sobrevivência, né, da cirurgia. Então precisa fazer todo um mapeamento aí para ver como está seu organismo e então partir para a cirurgia. Mas além desses processos, se eu te disser que o exercício físico também pode te preparar para essa cirurgia, para que tudo corra bem, você sabia disso? Não é interessante pensar? Pois é quem não quer, e quem não quer, né, ir para uma cirurgia bem preparado, não é mesmo? Então, mas quais exercícios fazer? Como me preparar para uma cirurgia? A recomendação é exercícios aeróbicos e exercícios de força. Ah, Maíra, quanto tempo antes? Assim que você descobrir isso comigo aqui, tá bom? Ah, mas minha cirurgia tá para amanhã, marcada para amanhã. Tudo bem, não vai dar tempo, não é mesmo? Mas o quanto antes você souber disso, o quanto antes você realizar para que você vá melhor para a sua cirurgia, melhor para você, tá bom? Mas não se preocupe, nós temos a segunda e a terceira fase ainda, tá? Mas para você que ainda tem um tempinho, claro que é ideal pelo menos de 4 a 8 semanas que antecedam a cirurgia. Mas se você não teve esse tempo hábil, tem aí alguns dias, já se preparem, tá certo? Promovam essa melhora através do exercício físico. Isso também por quê? Porque esses exercícios, o aeróbico e o de força, vão melhorar a sua condição cardiorrespiratória e vão promover mudanças fisiológicas e mudanças também na expressão gênica do seu tecido tumoral. Ai, Maíra, o que é isso? Expressão gênica no tecido tumoral. O seu tumor a gente chama de tecido, tá bom? Dentro dele existe todo um mecanismo de funcionamento, que ele é, claro, de uma maneira que prejudica a tua saúde, né? Infelizmente é um câncer, então ele tem um mecanismo próprio. O exercício consegue auxiliar dentro desse tecido, né? Desse tumor, a ponto de, quando for feita a sua cirurgia, pode ter sim um resultado mais positivo, tá bom? Eles podem auxiliar dentro, o exercício tanto de força quanto o aeróbico, podem auxiliar dentro desse ambiente tumoral e tende a auxiliar para que você vá para a cirurgia em condições muito melhores do que antes. E me diga se essa informação não é maravilhosa? Não é maravilhoso você saber que você tem a possibilidade de se ajudar para que não conte apenas com as mãos habilidosas do seu médico cirurgião, que eu tenho certeza que fará o melhor por você, e nem tampouco somente com a sua fé, seja ela qual for. Você pode fazer por você, pelo seu autocuidado, para que você sim vá mais preparado para a cirurgia, mais preparada para a cirurgia. Não é fantástico? Né? E isso inclui também a sua boa recuperação. Os indivíduos que praticam exercício físico, que se preparam pré-cirurgia, a recuperação deles pós-cirurgia tende a ser muito mais eficiente, até mais rápida dentro do processo de recuperação. E fala a verdade, se isso não é libertador, saber que você também pode fazer o bem a si mesmo ou a si mesma. Tá bom? Anotou essa dica? Pré-cirúrgico, exercícios aeróbicos de força. Por quê? Porque vão te preparar melhor para a cirurgia, tá bom? Segunda fase, anote aí. Durante o tratamento de quimioterapia, é a nossa segunda fase. Então vamos lá, passamos por cirurgia, vamos para a quimioterapia. Se você está nesta fase, você já sabe disso.
ou se você ainda vai passar pela quimioterapia, com certeza que eu vou afirmar, se eu estiver errada vocês me corrijam, mas eu vou afirmar que vocês já ouviram dizer ou até já pesquisaram sobre os efeitos adversos da quimioterapia, não é mesmo? Né? A gente ouve falar muito sobre os efeitos adversos da quimioterapia. E você descobriu também que esse tratamento pode apresentar vários efeitos adversos, certo? Então tá bom. Realmente, a quimioterapia pode assustar um pouco, tá bom? Não vamos mentir aqui não. Mas, e se eu te contar que o exercício físico realizado durante esta fase pode auxiliar tanto na diminuição quanto também até no não aparecimento desses sintomas, você acreditaria? Pois bem, é isso mesmo. O exercício físico auxilia tanto na diminuição quanto no não aparecimento. Tem vários estudos que falam isso, que as pessoas que praticaram exercício físico durante a quimioterapia, algumas nem apresentaram alguns sintomas ou outras apresentaram de uma forma muito mais sutil em relação àqueles que não fizeram nenhum tipo de exercício. E quais seriam os melhores exercícios físicos? Primeiro, vamos pensar no exercício aeróbico. Por quê? O que o exercício aeróbico pode melhorar? Ele melhora o seu condicionamento físico, tá certo? Reduzindo alguns efeitos colaterais ou efeitos adversos, como a fadiga. Ele, quanto mais oxigênio você consome, olha que dica legal essa. Quanto mais oxigênio você consome, andando, pedalando, correndo, todos esses exercícios cíclicos, que você vê assim, como que eu sei se eu tô consumindo bastante oxigênio? Se eu começo a ficar ofegante, tá certo? Se eu tenho mais dificuldade para falar enquanto eu me movimento, tá bom? Isso faz com que eu aumente o meu consumo de oxigênio. E sabe o que acontece quando a gente aumenta o consumo de oxigênio, gente? Nós promovemos um efeito chamado neurogênese. Sabe o que é isso? Eu vou explicar para vocês o que é esse nome assustador. Pelo contrário, ele é maravilhoso. Neurogênese é o processo de produção de novos neurônios, gente. Eu não sei se vocês já viram, mas existe um efeito adverso que a quimioterapia pode apresentar, chamado neurotoxicidade, que afeta a memória, a concentração, o raciocínio lógico durante esse processo de quimioterapia. Né? Quem está em tratamento sabe disso. Mas como a gente pode prevenir? Como a gente pode evitar? Ou até como a gente pode diminuir esse efeito se você já está apresentando? Com exercícios aeróbicos. À medida que eu consumo mais oxigênio, eu mando informação para o meu cérebro que eu preciso criar novos neurônios. E aí acontece esse processo que a gente chama de neurogênese. Não é sensacional? Isso serve para vocês que estão em tratamento quanto para qualquer outra pessoa. Passa essa dica adiante. Quer ficar mais inteligente? Caminha, consuma oxigênio, corra, pedale, consuma oxigênio. Consumo de oxigênio é igual a mais neurônios, tá certo? Além desse processo de neurogênese, o exercício aeróbico também protege contra os efeitos que são chamados de cardiotoxicidade. E o que seria isso? Algumas drogas da quimioterapia, principalmente aquelas à base de antraciclina, você não precisa saber desse nome, mas se tiver curiosidade, pergunta se a tua medicação tem essa droga, antraciclina. Ela tende a causar alguns probleminhas cardiológicos, tá certo? Que podem sim perdurar pós-tratamento, e isso é uma preocupação. Então, para que a gente previna essa cardiotoxicidade, ou seja, esses problemas futuros com o coração, o exercício aeróbico, sim, ele exerce um papel protetor, tá bom? Para você que já está fazendo uso, ele também consegue, a longo prazo, ele pode, né? Ele tende a te auxiliar num processo reparador também, tá bom? Então, esses exercícios auxiliam muito, principalmente nesses efeitos adversos que são tão importantes. E ambos, esses três, fadiga, cardiotoxicidade e neurotoxicidade, por que a preocupação?
porque eles podem perdurar pós-tratamento. Porque alguns efeitos, eles cessam. Você finaliza a químio, na outra semana você já não apresenta mais. Outros, como esses 3 que eu acabei de citar, sim, podem te acompanhar para o resto da sua vida. Então, nada de fazer corpo mole em relação a isso, tá bom? Vamos em frente para que a gente possa se proteger ou até diminuir esses sintomas, tá certo? Outro tipo de exercícios que são recomendados são os exercícios de força, mais uma vez, os exercícios de musculação. Por quê? Porque ele ajuda, ele previne a perda da massa magra, ou seja, da musculatura, tá? Que a gente tem, todos temos, e também ele ajuda na redução da massa gorda. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Maíra, eu posso engordar durante a quimioterapia? Sim, você pode. E isso pode agravar ainda mais o seu estado atual de saúde. Portanto, nada de ficar parado, nada de ficar parada, tá bom? A musculação, ela nos auxilia tanto na perda de gordura quanto na manutenção de massa magra. E olha só que interessante, quanto mais músculo eu tenho, tá certo? Mais gasto energético eu tenho também, mais consumo de energia eu preciso para me manter, tá certo? Porque tudo, gente, é metabolizado no músculo. O músculo, ele é fundamental para nos mantermos saudáveis. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: nós devemos morrer mais jovem possível, mais jovem, o mais tarde possível. Essa é a frase. Nós devemos morrer mais jovem, o mais tarde possível. Entendem? Isso porque a musculatura, ela mantém a sua jovialidade, a sua saúde, tá certo? Então, nada melhor do que manter a musculatura ali numa quantidade suficiente para que você consiga, assim, morrer jovem o mais tarde possível, tá bom? Mas não se assustem com esse termo morte, é só uma expressão que eu acho que vale a pena a gente pensar, tá bom? E aí, vamos para a terceira e última fase. Continuem anotando aí, é super importante. Então, passamos pelo pré-cirúrgico, nós passamos para a cirurgia, pós-cirurgia, que é a quimioterapia, e agora é o processo pós-tratamento. Sim, precisamos pensar no pós-tratamento, porque lembra que eu falei para vocês? Alguns efeitos adversos nos acompanharão, vão acompanhar vocês pós-tratamento. E a gente não quer isso, não é mesmo? Mas se você está ouvindo esse vídeo agora e não sabia disso, vamos correr atrás do prejuízo, tá bom? Então, essa fase, fala sério, é a fase mais esperada, né? Já passou por tudo e agora é a fase tão esperada pós-tratamento, que seria a manutenção, tá bom? Nesta fase você já superou tantos obstáculos, não é mesmo? E possivelmente você já conseguiu se descobrir uma outra pessoa, tá? Se você chegou até aqui, você tem um presente maior além da sua própria superação, que com certeza será um novo estilo de vida. Isso se você cumpriu, pegou essa dica numa fase inicial, lá pré-cirúrgico, passou pela quimioterapia também fazendo exercício físico, já modificando seu estilo de vida e chegou agora após tratamento, você ganha, além da sua incrível fase de superação, um novo estilo de vida. Mas se você está vendo esse vídeo agora e está no pós-tratamento, sem problema nenhum. Os benefícios acontecem também nessa fase que você está, tá certo? Isso por quê? Porque o exercício, ele tem a capacidade imediata de promover a adaptação. E é claro que quanto mais tempo eu fico exposto, mais tempo eu fico exposta ao exercício, melhores serão os meus resultados, tá certo? Mas não tem problema, a gente começa o quanto antes, tá bom? E aí, olha só que interessante, quais seriam esses exercícios, né? Todos os anteriores, aeróbico e de força.
Isso porque, gente, olha que sensacional. O exercício físico vai promover melhora na sua qualidade de vida, na sua composição corporal, na aptidão física e ainda melhor. Isso é o melhor. Tá preparado? Tá preparada? O exercício físico, ele diminui as chances de uma recidiva de tumor. Vocês acreditam? Não é maravilhoso? Ele diminui. Gente, por favor, vocês passam por todos os tratamentos. Para quê? Para não ter um novo diagnóstico, não é mesmo? É sim um processo de superação diário. Ninguém vai querer passar por isso novamente, não é mesmo? Então, o que fazer? Como nos proteger? Apenas confiar na sorte? Não. Não precisamos apenas confiar na sorte. Nós podemos confiar na ciência. E a ciência nos diz que sim, o exercício físico praticado de forma regular pode diminuir as suas chances de ter uma recidiva de tumor. Mas aí você pode perguntar para mim, Maíra, mas e eu que tenho um câncer metastático? Também para você. É um caso mais grave? Sim, é um caso mais grave. Mas ninguém está dizendo que é impossível. Tá bom? E aí, a gente chega à conclusão que não temos mais desculpas. Vocês têm aí anotado três dicas: pré-cirúrgico, tratamento quimioterápico e pós-tratamento. Ambos incluem exercícios físicos, tanto de força quanto aeróbico. Claro que de acordo com cada fase e de acordo com cada individualidade biológica, nós precisamos respeitar, tá certo? A condição diária do paciente, porque vocês sabem, cada dia é um novo dia. Quer tratar de câncer? Pense sempre, só por hoje. Eu falo para as pacientes assim, quando elas vêm fazer exercício físico, olha só que interessante, elas fazem o exercício físico 1 hora antes de tomar a quimioterapia. Não é legal? Pensa nisso? A pessoa vai fazer a quimioterapia, ela faz exercício físico antes. Ela vai para a quimioterapia muito melhor, com um metabolismo preparado, muito mais preparado para tomar aquela medicação e potencializar os resultados. E aí a gente fala sempre isso, né? Menos uma. Hoje, menos uma. Menos uma sessão de químio, menos uma sessão de rádio e assim a gente vai seguindo. O importante é viver um dia de cada vez, tá bom? Então nós já temos essas 3 dicas. A ignorância não nos protege mais, tá bom? E aqui eu mostrei essas dicas que são reais para que você se desafie e realmente olhe para o seu autocuidado através do exercício físico como um tratamento complementar, como um compromisso que você assume consigo, tá certo? Ninguém vai poder fazer por você. O médico vai lá cuidar da parte dele, ele vai tratar de você da melhor forma possível. O fisioterapeuta, os enfermeiros com certeza vão tratar. Nós, profissionais de educação física, também, mas o primeiro passo é seu. Eu não tenho como fazer por você, ninguém terá. Então, que isso é uma dica para que vocês pensem no seu autocuidado com mais carinho, pensando que o exercício é um tratamento complementar, mas não um tratamento que me traga desconforto, um tratamento que me traga felicidade, porque eu falo outra coisa também para as pacientes. Lá com os oncologistas, com os enfermeiros, vocês vão tratar de doença. Comigo, a gente vai falar de saúde, tá bom? O exercício físico mira vocês para o horizonte da saúde, que é isso que a gente precisa se preocupar aqui. Tudo bem? Tudo anotado aí? Tudo certinho? Mas eu não tô aqui para enganar vocês não, tá? Muito pelo contrário, isso é um trabalho bastante sério, tá certo? Eu acredito tanto, gente, acredito de verdade, no potencial de cada um de vocês, que é de sair dessa fragilidade que o câncer derruba qualquer um, né? Traz uma fragilidade para que vocês alcancem. Eu acredito que vocês possam sair dessa fragilidade e alcançarem a vitalidade.
mas já afirmo, não será fácil. O tratamento, ele exige tanto fisicamente quanto psicologicamente do paciente. Mas eu quero que vocês gravem isso. É difícil? Sim. Será difícil? Sim. Não vou mentir. Tudo bem? Aqui integridade acima de tudo. Mas é possível. Possível. Eu gosto também de uma frase que Einstein falava, que é a seguinte: o impossível só existe até que alguém vá lá e prove ao contrário. Esse é o desafio para o coração e para o cérebro de vocês. Vamos mostrar que isso é possível, tá bom? E aqui a ferramenta é exercício, tá certo? Então eu gostaria que vocês lessem com calma depois, tá? Tudo isso que foi anotado aí e olhem com muito carinho para a pessoa que você é hoje e a pessoa que você foi antes desse diagnóstico. E se você chegou até aqui, depois de tudo que você vem passando, com certeza você seguirá e conseguirá mergulhar nesse novo desafio. Com todo carinho, eu estou te oferecendo isso. Por quê? Isso porque a ciência diz que é possível. A tua fé te trouxe até aqui, as suas atitudes. E eu, Maíra, confio na sua transformação, que é sair da fragilidade e alcançar a sua vitalidade mesmo durante esse processo de tratamento oncológico. Porque sim, é um processo que teve um começo e terá um fim. E aqui o desafio é que esse fim seja com mais qualidade possível, tá bom? Tá bom assim? E agradeço demais a atenção de vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Se vocês gostaram, por favor, curtam, comentem, que isso vai fazer com que eu tenha um direcionamento de como ajudar vocês da melhor forma possível. Porque sim, estou aqui para ajudá-los, para ajudá-las a alcançarem a vitalidade, tá certo? Coloquem aqui para mim quais são os objetivos e de que maneira eu posso auxiliá-los, tá certo? Lembrando sempre do meu profundo respeito por essa fase da vida de cada um, tá bom? E se vocês conhecerem alguém que precise dessas informações, compartilhem, né? Vamos divulgar essas informações, esse vídeo, para que as pessoas possam viver melhor. E se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscrevam no meu canal, tá certo? É um canal que eu estou iniciando agora, com esse propósito de ajudar os pacientes oncológicos a saírem da fragilidade e alcançarem sua vitalidade. Então, quanto mais gente se inscrever, curtir, comentar no vídeo, mais o YouTube vai entender que esse vídeo é bacana, que esse vídeo é interessante e vai espalhar para mais gente. E fala a verdade, se a gente não precisa ajudar muitas pessoas que estão passando por esse processo que hoje vocês se encontram, tá certo? Precisamos nos unir contra o câncer, através de uma ação de muito respeito, de muita solidariedade, de atitudes de fortalecimento, para que sim, você e tantos outros, né, tantas outras pessoas possam realmente ter um desfecho muito mais feliz, porque sim, é possível, tá bom? Então eu aguardo vocês no próximo vídeo e se cuidem, tá bom? Qualquer coisa, eu estou no Instagram, qualquer coisa mandem lá o direct e curtam e compartilhem esse vídeo, que é muito importante, não só para mim, como para vocês, como para tantas outras pessoas que precisam dessa informação. Tá certo? Obrigada, cuidem-se, beijinhos, tchau, até o próximo vídeo.